dia a todos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Convido os irmãos a baixarem as suas cabeças. Vamos estar orando a Deus que nos abençoe neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta manhã, por mais um dia, onde o Senhor renovou as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Pedimos que agora o Senhor abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um bom dia a todos. Eu sou um dos professores da sala Panorama Bíblico, que se reúne ali no prédio educacional. Este ano tivemos um período meio conturbado, mas normalmente, até o ano passado, a gente estudava de Gênesis até Apocalipse em um ano. Então nós iniciamos normalmente no mês de fevereiro, vamos até o final do primeiro semestre, depois no segundo semestre pegamos o Novo Testamento e assim completamos a Bíblia inteira em um ano, né? Estou vendo aqui várias pessoas que estão presentes aqui já passaram por esse curso. Normalmente no final do curso eu pergunto o que foi que Deus fez na sua vida e o que vocês acharam. E a maioria das pessoas dizem que o tempo foi pouco, ou seja, um ano para você estudar a cada domingo um pedaço da Bíblia, realmente é um tempo pequeno. Então vocês imaginam o desafio que eu tenho aqui hoje, que eu tenho apenas 2 aulas, 2 horas, para que a gente faça um panorama inteiro do Antigo Testamento, né? Mas como eu gosto de desafios, nós vamos tentar conseguir fazer isso aí. O Antigo Testamento, começou a ser escrito provavelmente no ano 1500 a.C., e foi até, aliás, o Antigo Testamento não, toda a Bíblia, né? E terminou de ser escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, um período de 16 séculos. Este mapa aqui é o mapa das terras bíblicas do Antigo Testamento. Aqui a gente vê o norte da África, Egito, vemos aqui a região do Oriente Médio, aqui já Arábia Saudita, Iraque, Irã, Turquia, e depois você vai para cá, você tem ali a parte da Europa. Todos os fatos do Antigo Testamento aconteceram nessa região. Basicamente, a maioria aqui na região do Egito e aqui na região onde nós chamamos hoje de Oriente Médio. Para a gente fazer um pequeno resumo do Antigo Testamento, na verdade, da Bíblia, nós podemos começar o seguinte, que a Bíblia ela tem 66 livros, foi escrito provavelmente por 36 autores e foi durante 16 séculos. Então, esse período de 1500 a.C. até 100 depois de Cristo. Nós temos a Bíblia dividida em 2 pedaços, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros, escrito em hebraico, basicamente. E o Novo Testamento com os 27 livros restantes. Nós temos uma divisão do Antigo Testamento, inicialmente 5 livros, que nós chamamos os livros da lei, escritos por Moisés, também chamado Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Logo depois nós entramos numa série de 12 livros, que são os livros históricos, começando com o livro de Josué, e aí nós vamos para Juízes, Rutes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, que abrange todo o período da monarquia do povo hebreu e vai até o período do cativeiro, ali já com os profetas Esdras, Neemias e Esther. Depois nós entramos nos livros que são muito fáceis da gente ler e da gente entender, chamados livros poéticos. Esses poéticos foram escritos em forma de poesia, não em forma de prosa, e abrangem os livros que nós conhecemos muito bem, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós entramos nos livros dos profetas maiores, são 5. São os chamados Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel.
E os profetas menores, que começa ali no livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando eu era criança, né, eu no meu raciocínio de criança, eu achava que os profetas maiores eram os mais altos, né, talvez igual o gigante Golias, e os profetas menores, os pequenininhos, né? Na verdade, essa designação é porque alguns profetizaram mais tempo e têm mais escritos. E os profetas menores, às vezes, a palavra de Deus veio a ele uma vez ou duas vezes ao longo da sua existência. Todos eles foram muito importantes, porque foram homens santos, separados, que Deus levantou em épocas especiais do povo hebreu. Uma coisa interessante quando a gente lê a Bíblia é que nesses livros históricos que nós temos aqui, e os livros históricos e os livros proféticos, esses livros proféticos, eles na verdade eles estão inseridos dentro dos livros históricos, porque os fatos ocorridos e os fatos, as crises do povo estão relatados nos livros históricos. Então seria muito bom, eu já fiz isso uma vez, se você tiver uma sequência cronológica da leitura da Bíblia, à medida que você vai lendo os livros históricos, você vai lá no livro de Naum, de Abacuque, de Ageu, de Zacarias, e você lê especificamente aquele livro num determinado período de determinado rei. Ok? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, provavelmente entre o ano 400 a.C. até o ano 0, o nascimento de Jesus, existiu um período chamado 400 anos de silêncio, que foi um período onde Deus não falou para o seu povo. Não teve profeta, não apareceu profeta, não teve nenhum escrito. Esse foi um período que alguns teólogos acham que Deus já estava preparando a humanidade para o nascimento, para o advento de Jesus Cristo no ano 0. Ok? Depois nós entramos no Novo Testamento, são 27 livros. Isso depois o pastor Paulo On, nas próximas aulas, vai dar uma panorâmica do Novo Testamento. Então hoje nós vamos ver a primeira parte do Antigo Testamento. Ok? O resumo, eu costumo dizer que o resumo do Antigo Testamento inteiro é Deus preparando uma família para que ali nascesse o Salvador da humanidade. Então Deus chamou um homem, que foi Abraão, para que ele constituísse uma família. Abraão, Isaque e Jacó, depois as 12 tribos, para que essa família se tornasse um povo, se tornasse uma nação, e ao longo de 2000 anos, este povo ele foi ensinado pelo próprio Deus, pelos profetas que ele mandou, para que seguisse a sua lei, para que seguisse costumes de comportamento, costumes espirituais totalmente diferentes daquele povo onde ele habitava, para que Jesus Cristo pudesse nascer e ser o centro e abençoar a todas as nações. Nós vimos o pastor Paulo On acabando de falar aqui, que Jesus ele veio para salvar toda a humanidade. Ele não veio apenas para o judeu, mas houve um período de preparo para que isso acontecesse na família dos judeus. No livro de Gênesis, o primeiro livro, nós podemos dividir em 3 pedaços. Né? Nós chamamos o período dos primórdios, o período dos patriarcas e o período da descida do povo judeu para o Egito. Ou seja, esses 3 assuntos, eles resumem todo o livro de Gênesis. Ok? Nós temos os primórdios, que vai de 1 a 11, onde a gente vê a história do Jardim do Éden, onde a gente vê a história do dilúvio, e onde vê a história da Torre de Babel. A segunda parte dos patriarcas, onde nós tomamos conhecimento de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, um homem escolhido por Deus para começar uma dinastia, uma etnia, e ela que fosse preparada para receber o Salvador. E a terceira parte, vai do 37 ao 50, onde a gente vê a descida do Egito e a biografia de José. Muito bem, eu queria começar pelo começo. Gênesis 1, 1. O que fala Gênesis 1, 1?
no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, nós já tiramos uma lição e uma doutrina do próprio Deus extremamente importante para nós. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Sendo assim, para nós cristãos, é impossível você ser cristão e você ser um evolucionista. Então nós somos criacionistas. Nós não cremos na história que alguns cientistas pregam, que há bilhões ou bilhões de anos atrás existia uma sopa primordial, que era um lago com carbono, com ferro, com aminoácidos, e vem uma centelha do céu, e quem é que fez isso, né? Vem uma centelha e ali aqueles aminoácidos se tornam uma célula, um organismo unicelular, que ao longo de milhões de anos se torna bicelular, tricelular, e ali vira um pequeno ser, e um pequeno girino que vira um peixe, que à medida que vai chegando perto da praia, ele desenvolve pernas e braços, vira anfíbio, e aí todos os animais são criados a partir disso aí. Isso é o que se prega nas universidades, o evolucionismo. Mas eu, como cristão, eu sou criacionista, né? Eu creio que Deus criou todas as coisas. E no primeiro capítulo de Gênesis, à medida que você vai andando, tem o primeiro dia, o segundo dia, todas as fases da criação que são descritas por Moisés, na verdade orientada pelo Espírito Santo. Agora, quando foi que tudo isso aconteceu? Quando é que foi o período desses primórdios? A Bíblia nos dá uma nuance a respeito disso. E aí a gente precisaria ler Gênesis 5, do verso 3 até o 32. Começando no capítulo 3, né, o pastor Paulo On acabou de falar isso aqui, o livro, a parte da genealogia da Bíblia, que muitas vezes a gente acha uma parte meio maçante, na verdade é Deus falando pelas entrelinhas, Ele falando coisas que a gente tem que saber realmente. Então diz o seguinte, bem, se nós acreditamos que lá no começo fala que Deus criou todas as coisas nos 6 primeiros dias, no 6º dia Ele criou o homem, a mulher, e depois nós temos toda a descrição da entrada do pecado do mundo. Mas diz assim, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 80 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete gerou a Enos. E aí a gente vai ver na sequência que Enos viveu 90 anos, gerou a Cainã. Depois Cainã virou mais 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou a Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E aí a gente vai vendo a sequência dos filhos e descendentes de Adão. A gente passa por Jared, Enoque, Metusalém. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Depois Lameque, até chegar no nome de Noé. E no final nós vemos aqui no capítulo 32, era Noé, da idade de 500 anos, e ele gerou a Sem, Cão e Jafé. Muito bem, nessa genealogia, e eu digo para os meus alunos sempre o seguinte, se Moisés não tiver saltado nenhuma genealogia, e isso for na verdade literal, nós temos um mapa que mostra que entre o ano da criação e o ano do dilúvio, decorreram-se 1656 anos. Ou seja, o universo foi criado no ano 0, passam-se 1656 anos, e aí a gente tem o dilúvio, passam-se cerca mais de 500, 400 anos, e aí é o aparecimento de Abraão. Ou seja, entre a criação Adão e Abraão passaram-se 2 milênios. E nós sabemos hoje que Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo.
Ou seja, Jesus Cristo teria nascido, então, 4.000 anos depois de Adão. E a gente estaria do ano da criação hoje, no ano 6020. Meus irmãos, se eu falar isso numa universidade, eu devo ser apedrejado, crucificado, né? Porque quem interpreta a Bíblia de uma maneira literal hoje não é aceito na comunidade acadêmica. Por isso que mesmo dentro do meio cristão, existem duas alas de criacionismo. O criacionismo da terra, a terra nova, que seria essa interpretação, e o criacionismo da terra antiga, que creem que os anos, na verdade, os dias da criação, não foram dias literais, foram períodos de milhares ou de milhões de anos, né? Eu acho que essa é uma dúvida que nós vamos levar para a eternidade e perguntar a Deus, porque o próprio Moisés escreve lá no Salmo 90, 1000 anos para o Senhor são como um dia que se passou e um dia como 1000 anos, né? Então, nós temos essa interpretação literal do Gênesis e temos as teorias que aparecem hoje para todos os lados, ok? Muito bem, quando a gente sai do livro de Gênesis e vai para o livro de Êxodo, é uma coisa muito interessante, porque a gente pega na nossa Bíblia uma página, apenas muda-se a página, e essa mudança de página significa 430 anos. Então, passam-se quase 4 séculos e meio a transição de Gênesis para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, a gente vê que o povo hebreu ele foi escravizado. Foi escravizado pelo faraó reinante da época, até que Deus levanta um homem especial chamado Moisés, que tem a missão de libertar e tirar o povo hebreu do Egito. Interessante que a vida de Moisés se divide em 3 pedaços. Ele viveu 120 anos, e ele passou o período de 40 anos, depois mais 40 e mais 40. Durante os primeiros 40 anos da sua vida, ele foi educado no Egito, com toda a tecnologia e sabedoria, a ciência do Egito, e também recebendo conhecimento dos hebreus. Entre o período de 40 anos a 80 anos, ele foge do Egito e vai para a terra de Midian. E eu costumo dizer que nesse período de 40, desses segundos 40 anos da vida dele, ali Moisés, ele fez um curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado em deserto. Ele aprendeu, tomando conta do rebanho de Jetro, que era o seu sogro, tudo no deserto, tudo que poderia acontecer e como se defender, como descobrir água, né? Então, na verdade, é Deus já preparando a vida de Moisés para o segundo período de 40 anos da sua vida, que foi quando ele libertou o povo hebreu do Egito e andou mais 40 anos pelo deserto. Ok? Então nós temos, Moisés chega e pede o faraó para deixar o seu povo ir. Mas o faraó, ele tem um coração endurecido pelo próprio Deus. São necessários o aparecimento das pragas, né? Ali, nesse livro de Êxodo, nós vemos também a instituição da Páscoa. E a Páscoa é uma coisa interessante, porque Páscoa, hoje a ideia generalizada é de ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa. Na verdade, a palavra Páscoa significa passar por cima. Para quem fala inglês e lê a Bíblia em inglês, fica muito fácil, porque em inglês existem 2 palavras para Páscoa. Existe o Easter, que é a solenidade de chocolate, de festas, e existe a palavra bíblica, que é Passover, que é passar por cima, que foi quando o anjo de Deus ali, na última praga, todo o portal que estava pintado com o sangue do cordeiro, aquela nuvem de morte, ela passava por cima. E o judeu comemora até hoje, nós cristãos também, devemos ter a consciência que essa Páscoa foi a libertação do povo judeu. Nós entendemos hoje que naquela época, o sangue do cordeiro libertou o povo da escravidão do Egito. E hoje nós comemoramos a Páscoa, porque é a libertação do sangue de Cristo para os nossos pecados. Esse é o livro de Êxodo. Nós temos ali um mapa, mostrando ali a região do norte do Egito e todo o Oriente Médio, mostrando o percurso que foi o Êxodo, ao longo de 40 anos, para poder chegar até na terra prometida.
No livro de Êxodo, capítulo 20, nós conhecemos bem a história. No capítulo 20, Moisés ele recebe os 10 mandamentos, que é a lei escrita por Deus. Nós conhecemos muito bem todos os mandamentos, são os 10 mandamentos, são preceitos de relacionamento com Deus e de relacionamento com o nosso próximo. Muito bem, a partir disso nós entramos no livro de Levítico. Eu sempre digo isso com os meus alunos ali na sala. Se você, que é iniciante, né, que está querendo começar a ler a Bíblia, por favor, não comece por Levítico. Se você começar por Levítico, você vai desistir na terceira folha, porque é um livro difícil de se ler. Eram tradições antigas, preceitos antigos que o povo judeu tinha que seguir e se comportar no deserto ao longo daqueles anos, e uma série de regras e normas que hoje em dia não se usam mais, né? Mas o livro de Levítico, ele tem essa característica. O livro de Levítico aconteceu o seguinte: Deus já tinha dado para o seu povo libertação, tinha dado alimentação, tinha dado direção. O que faltava agora era instrução. Então nós entendemos que esse período passado no deserto foi para que Deus desse instrução para o seu povo, para dissecar a sua lei. Levítico, o que Levítico significa? Esse nome vem da tribo de Davi, de Levi, e era uma tribo, uma etnia descendente de Levi, que era para o serviço no templo, que seria para a parte do sacerdócio. No livro de Levítico nós temos uma coisa interessante: além das muitas leis e normas, o que você poderia fazer e não poderia fazer, tinha as regras de alimentação. Algumas coisas que você podia comer e outras coisas que você não podia comer. E eu separei algumas aqui interessantes para mostrar. Tinha ali a tabela do permitido e do proibido, né? Dos animais, você poderia comer somente animais com casco divididos, ruminantes, gado, carneiro e bode. Não podia comer porco, coelho, camelo ou animais com sangue. O povo judeu, até o dia de hoje, considera o porco um animal imundo, um animal que não se pode consumir. Na questão de peixes, só podia comer peixe que fossem peixes com escamas e com barbatanas. Não poderia comer outro tipo de peixe, nem lagosta, nem caranguejo, nem ostra. E aí eu fico vendo aqui os meus amigos topanotes ali, Topanote e Doroti, que gosta de um pintado, de uma cachara na brasa, né? Que é peixe de couro e que não poderia ser comido naquela época, somente peixes com barbatana. Ainda bem que nós já passamos do período da lei, estamos agora no período da graça. Outra coisa muito interessante também, os animais que voam. Dos animais que voam, podiam comer quase todos, menos urubu, morcego, corvo e pelicano. Vê que coisa interessante, comer corvo, comer urubu, está mais ou menos na cara, né? Quem é que vai comer um animal que só come coisa podre? Mas por que Deus falou que não podia comer morcego? Nós só descobrimos isso ano passado, em 2019, né? Porque o morcego transmite vírus, e é o coronavírus que está atrapalhando a vida de toda a humanidade. Mas Deus escreveu isso há 3.500 anos atrás. 3 milênios e meio atrás, morcego não é comestível. E quanto a insetos, poderia comer gafanhoto e grilo, o restante não poderia comer. Se você for na Ásia, né, eu já estive na Ásia, já estive em alguns mercados de comida popular na Ásia, você vê ali naqueles mercados muitos bichinhos espetados em palitinhos, sendo fritados, e o pessoal comendo aquilo com uma iguaria, né? Eu já estive lá e eu não comi. Quer dizer, acho que não, né? Isso foi um sinal de uma nação devotada a Deus. Uma coisa interessante que a gente vê no livro de Levítico, que ele fala o tempo inteiro em bênção e maldição. E a palavra bênção, ela está constantemente assimilada e linkada com a palavra obediência. E a maldição sempre linkada com a palavra desobediência. A primeira vez que eu ouvi alguém falar isso foi o pastor Sérgio Lira, aqui na nossa igreja, há uns 35 anos atrás.
ele sempre dizia: se você seguir a Deus, você vai ter uma vida abençoada. Se você desobedecer a Deus, sua vida será amaldiçoada, de você e dos seus descendentes. Ok? Pulamos aí para o livro de Números, que foi um recenseamento da batalha. O livro de Números começa com um recenseamento do povo judeu, de todos aqueles homens aptos para a guerra, e termina 40 anos depois com um novo recenseamento. Meus irmãos, quando a gente lê o livro de Números ele deveria ser a volta triunfal do povo para a terra prometida. Na verdade, o livro de Números, ele é uma peregrinação pela borda do deserto, esperando uma geração inteira morrer. Eu vi isso num livro há uns dias atrás, há uns meses atrás, e eu achei uma definição muito boa. Deveria ser a volta gloriosa do povo para a terra prometida. Na verdade, por causa do pecado e da desobediência deles no deserto, foi uma peregrinação de 40 anos em terra estéril, deserto, esperando uma geração inteira morrer. E nós temos aqui o mapa do Êxodo, e a gente vê interessante. Se você sair de Gósen, que é o norte do delta do Nilo, se você for, mesmo hoje em dia, andando a pé, pela beira do mar Mediterrâneo, para chegar até o Estado de Israel, dizem os especialistas que com 15 dias você faz essa caminhada. 15 dias, mesmo hoje em dia, né? Mas aquele povo levou 40 anos para poder fazer todo esse percurso. Foram pelo caminho pelo sul, foram até o Sinai, foram a Cades Barneia, depois voltaram novamente para a região sudeste, Ezion-Geber, até chegar ao Monte Nebo, né? Em Cades Barneia nós encontramos e sabemos, lemos no livro de Números, sobre o incidente com os espias, né? Um representante de cada tribo para observar a terra prometida. E houve ali 2 recenseamentos. Nós temos os números. O primeiro recenseamento do povo deu 603 mil homens aptos para a guerra. E na segunda contagem, no final, 601.730 pessoas. Aí você faz uma conta rápida, bem, 2.000, morreram 2.000 no deserto, então? Não, na verdade, no deserto morreram 633 mil guerreiros. Morreu todo mundo. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés entrou. Então, toda aquela geração foi dizimada e enterrada no deserto. Muito bem, saindo do livro de Números, nós pulamos para o livro de Deuteronômio. Também um livro difícil da gente ler, porque é muita lei, é muito fato antigo, né? E significa que é a segunda lei. Ali no Monte Nebo, ou seja, já no final da peregrinação, o povo hebreu está para entrar na terra prometida, e aí Moisés passa o comando para Josué, mas antes de passar ele faz um resumão de toda a lei, de toda aquela instrução, para que o povo entendesse o que eles iam enfrentar na terra prometida. No livro de Deuteronômio, nós encontramos um texto muito bonito e muito conhecido, que é chamado Shema de Israel. O Shema de Israel é a profissão de fé do povo judeu. E diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está dizendo para o povo assim: vocês têm que gravar a minha lei. Ela está escrita. Grave um pedacinho, põe na testa, põe no portal da sua casa. Vocês não podem se contaminar com aquele povo que vocês vão invadir, com aquela terra que vocês vão chegar agora. Ok? Deuteronômio 4, 15 a 19, Moisés, na verdade o próprio Deus, fala especificamente sobre idolatria. Vocês vão entrar numa terra que é cheia de deuses estranhos, deuses falsos, deuses fakes,
E vocês não podem se contaminar com esses deuses, porque o judeu era um povo monoteísta, cria somente um Deus. Meus irmãos, a gente falar isso hoje em dia pode parecer uma coisa natural, mas o grande diferencial do povo judeu daquela época é que era um povo que cria somente num Deus, no único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Deus que nós cristãos, que nós cultivamos. Eles estavam inseridos no meio de uma cultura egípcia, extremamente idólatra, numa cultura babilônica, numa cultura assíria, numa cultura grega, onde eles têm milhares, milhões de deuses. Se a gente for fazer um paralelo para hoje, tem a Índia, né, que alguns já estiveram na Índia. Na Índia, eles cultuam 33 milhões de deuses diferentes. Eu lembro que uma vez eu conversando com o nosso missionário Baiju, vocês conhecem muito bem, e o Baiju pregando e pessoas se convertendo, se tornando cristãs, e eu perguntei para ele, Baiju, qual que é o grande desafio seu para evangelizar? E ele falou assim, Rogério, nós aqui nessa terra é uma terra de milhões de deuses. Então o meu grande receio é que essa pessoa que é convertida, entre aspas, né, talvez não seja um convertido, é que ele aceite Jesus como sendo mais um Deus. Então ele já cultua 10, 15, 20, para botar mais um é fácil, né? Então um grande desafio para esse povo idólatra é provar que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é único e que ele exige exclusividade. Nós entramos aí no livro de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Josué 1,9 tem um dos versículos mais lindos da Bíblia, um versículo que me acompanha desde criança. Diz assim, próprio Deus falando para Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo me acompanha desde a minha infância, todo momento de dificuldade na minha vida, de medo, de ansiedade, problema econômico, problema familiar, eu sempre leio que Deus está conosco e Ele nos protege em cada momento. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, num mundo complicado como nós vivemos hoje, quando você tem esse versículo no seu coração, nos momentos de crise você possa recuperá-lo, ele te dá um conforto e renova a sua esperança e a sua fé. Este é o mapa das terras que Josué entrou e os povos que ele foi ali encontrar. Ali nós vemos ali o mapa dos povos. Amalequitas, filisteus, amorreus, hititas, também chamados de heteus, ferezeus, amorreus, amonitas, moabitas, edomitas e fenícios e sírios mais ali ao norte. Deus disse que era para o povo entrar e pisar com a sola do pé e tomar todo o povo, toda a região, exterminar todo aquele povo idólatra e não se casar, não se relacionar com as mulheres ou com os homens daquela terra. O povo judeu, num primeiro momento, eles obedeceram, mas ao longo dos anos eles foram afrouxando as amarras e foram se contaminando com aquela idolatria do povo existente ali. No versículo de Josué 5, nós temos também um texto muito bonito, que é quando Jesus aparece para Josué. Se você ler esse capítulo, se você ler esse trecho da sua Bíblia, a Bíblia não fala especificamente que foi Jesus que apareceu. Fala que um homem, um ser celestial, aparece no pé da muralha de Jericó, aparece apenas para Josué, desembaiando uma espada nua. E aí Josué pergunta, és tu dos deles ou dos nossos? E aí a resposta vem, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E Josué imediatamente dobra os seus joelhos e adora aquele ser celestial. Nós interpretamos, e eu creio nisso, que esse é o Jesus Cristo pré-encarnado, aparecendo 1.500 anos antes de nascer lá na manjedoura de Belém. Por dois motivos. Primeiro, que é um ser celestial. Segundo, que ele fala que ele é príncipe do exército do Senhor. Príncipe, quem é príncipe? Príncipe é filho do rei, né? E ele fala, acabo de chegar. E imediatamente Josué se ajoelha para adorar aquele ser celestial, e o ser celestial aceita a adoração,
Porque em outros textos que a gente vê do Antigo Testamento, quando anjos aparecem e vão adorar os anjos não aceitam adoração, porque sabem que a adoração é somente a Deus. Então nós cremos que Deus, Jesus Cristo, pré-encarnado 1,5 milênio antes, porque nós sabemos que Jesus ele é o próprio Deus, ele é atemporal, ele pode se deslocar no tempo e no espaço, ele aparece para Josué para confirmar que ele estava ali com o povo de Deus, né? As muralhas de Jericó, nós conhecemos bem a história, e aí nós temos também um outro fato interessantíssimo no livro de Josué, foi quando Josué, na calor da batalha, ele pede para que Deus pare o sol e a lua, que pode parecer hoje, em termos de astronomia, uma coisa maluca. Eu me lembro que uma vez assisti uma palestra do Adalto Lourenço, que é cristão e que é cientista. Ele crê, ele pessoalmente, que na verdade não foi o Sol e a Lua que pararam, ou a Terra que parou a sua rotação. Ele crê que na verdade Deus deu uma trava no universo inteiro. Tudo parou para que a vontade de Deus fosse feita ali naquele dia. A renovação do pacto de Deus, no livro de Josué, começa com Adão, vai para Noé, Abraão, Isaac, Jacó e o povo de Israel. E o povo responde: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Muito bem, terminando o livro de Juízes, no livro de Josué, nós vamos para o livro de Juízes. O livro de Juízes acontece num período da história do povo hebreu, mais ou menos de 300 anos, que alguns consideram que foi a decadência do povo de Israel. A decadência porque não tinha nesse período um líder formal, central, que administrasse todo o povo. Então, o que aconteceu? Durou cerca de 300 anos, vai do ano de 1400 ao ano de 1100 a.C., e o modo de governo eram confederações independentes das tribos, onde cada uma tinha um pequeno líder, e a Bíblia cita alguns juízes conhecidos, né? Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Abimeleque, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão. Desses juízes, todos os mais conhecidos são Débora, Sansão e Gideão, né? No caso de Gideão, a missão de Gideão era derrotar o exército midianita, o povo midianita pagão, que estavam roubando todas as colheitas do povo judeu. Então, Gideão consegue reunir uma equipe de guerreiros de 32 mil homens. E Deus fala: é muito. E aí ele reduz para 10 mil homens. E Deus fala: é muito. E aí no final da peneira chegam a 300, que são os 300 de Gideões. E pela força miraculosa de Deus, esses 300 homens de Gideão derrotam os midianitas, que eram milhares e milhares. Então, quando você vê na Netflix esse filme aí dos 300, né, a Batalha de Leônidas, que é lenda, na verdade, a verdadeira batalha dos 300 foi a batalha de Gideão, porque essa foi verdadeira, está escrita na Bíblia, ok? A história de Sansão nós conhecemos muito bem. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Meus irmãos, a ordem de Deus era: entra na terra prometida, extermina todos os povos, não peguem despojos. Mas eles foram deixando alguns pedaços para trás. O povo judeu não foi obediente. Os filisteus, eles não conseguiram derrotar, ou não quiseram derrotar. Os filisteus estavam localizados na região de Gaza, Asdod, Ascalon. Esse povo está lá até hoje. Há 3.500 anos, o povo filisteu incomoda o povo hebreu. Se você ligar a sua televisão hoje à noite, certamente você vai ver alguma coisa referente à faixa de Gaza, onde a faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza, que é justamente a região dos filisteus, mandando bombas para Israel para poder exterminar o Estado de Israel. Então, são coisas que a gente vê a origem na Bíblia, milênios atrás, e que você pode presenciar isso nos dias de hoje. Ok? O livro de Juízes mostra a decadência de Israel.
Eu que sou um estudioso da parte de liderança, e eu gosto muito dessa área, a verdade é o seguinte: tudo começa e tudo termina com liderança. O período dos juízos foi um período onde não houve um líder forte para comandar o povo de Israel. Inicialmente era Moisés, depois o seu sucessor Josué, e de Josué, mais 300 anos, não teve um líder central. Nós acreditamos que isso foi plano de Deus, na verdade, para mostrar a importância da liderança no comando de qualquer coisa. Tem um texto que fala em Juízes: por não haver um líder para guiar espiritualmente o povo, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, cada um fazia o que dava na telha, né? Eu vou fazer, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, e é assim que eu vou me comportar. Depois do livro de Juízes, nós entramos no livro de Ruth, uma história maravilhosa, não dá para contar a história toda aqui, mas a história de uma moabita que ela é redimida e é integrada ao povo judeu. E o tema central desse livro é redenção, ou seja, Ruth ela é considerada um tipo de igreja que precisava de redenção, e Boaz, o seu marido, considerado um tipo de Cristo, fazendo uma analogia, porque ele foi o redentor daquela moça que passou por um período muito difícil na sua vida. E aí nós entramos, depois desses livros, nós entramos nos livros que retratam a monarquia do povo judeu. Então nós começamos ali no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, depois 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Esses 4 livros, eles tratam da monarquia do povo hebreu. Até então, o povo era guiado somente por líderes regionais, pelo próprio Deus, mas o povo acaba no final do livro de Juízes, no começo do livro de Samuel, se revoltando com aquele processo e pede que Samuel faça a unção de um rei, porque todos os povos em volta tinham reis, e o povo hebreu não tinha um rei. E aí aparece a figura de Samuel. Samuel considerado o último juiz e o primeiro profeta, um homem de Deus, um homem de uma cerne, de uma determinação muito grande. E aí o povo pede: constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem feito com todas as nações. 1 Samuel 8,15. E aí Samuel unge o benjamita chamado Saul. Saul se tornou rei. Saul, você olhando pela aparência externa, a Bíblia diz que ele era um homem alto, ele se sobressaía dos ombros das pessoas normais para cima, era uma pessoa forte, um grande guerreiro, aparentemente, olhando pelos olhos humanos, seria um grande rei. Mas ele foi um péssimo rei. Na verdade, ele cometeu 2 grandes erros na sua vida. O primeiro dele foi que ele misturou a função de rei com sacerdote. Deus ungiu para que ele fosse rei. E numa das batalhas, como Samuel estava demorando, ele mesmo faz o sacrifício a Deus e vai para a batalha. E acaba perdendo. E outra coisa, que era para destruir os inimigos e não levar despojos. E o rei Saul, com seu exército, ele invadia, matava, mas ele gostava de guardar uma ovelhinha, separar a parte. Ele gostava de separar uma mulherzinha para mais tarde. Ele gostava de separar um rei para torturar depois. E quando Samuel chega no acampamento e vê que existem despojos, Deus retira o reinado de Saul. E diz o texto o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrifício, e atender é melhor que a gordura de carneiros. Deus está dizendo para nós, nesse período, e para nós hoje, que obedecer a Deus é melhor do que qualquer outro sacrifício que você faça. Você tem uma vida boazinha, que você dê contribuição, que você seja dizimista, que você faça o bem, que você faça ação social, que você faça caridade. Na verdade, Deus quer que você obedeça a sua palavra e a sua lei. Isso valeu para Saul, vale para nós nos dias de hoje, né? Depois de Saul, entra o rei Davi, considerado pelo povo judeu até os dias de hoje
como o maior líder militar que o povo já teve nesses últimos 4.000 anos. No livro de Lucas, capítulo 13, 22, nós encontramos o autor de Atos falando assim: achei a Davi, na verdade é Deus falando, né? Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Davi ele é considerado um homem conforme o coração de Deus. Mas ele era um rei sanguinário, ele matou muita gente, ele adulterou, ele não conduziu bem a sua família, ele traiu a sua esposa. Esse é um homem conforme o coração de Deus. Quando a gente lê as entrelinhas e a gente vê todos os pecados do rei Davi, ele sempre se arrepende sinceramente e ele retorna a Deus. Então Deus está dizendo o seguinte, que nós seres humanos, homens, mulheres, nós somos pecadores. Nós estamos sujeitos ao maligno. Mas um arrependimento sincero e o retorno a Deus é o que faz com que nós sejamos verdadeiramente pessoas crentes e escolhidas pelo nosso Deus. Assim era Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ali nós temos o seguinte, quem que era Davi? Qual era a descrição que a Bíblia dá sobre Davi? Nós vemos que ele era, primeiro, uma descrição física, né? Ele era ruivo, tinha belos olhos, tinha uma boa aparência, era um pastor de ovelhas do pai, a sua origem foi Belém e as suas habilidades era excelente músico. Eu me lembro que uma vez o pastor Jeremias de Belo Horizonte esteve na nossa igreja e ele falou sobre Davi e fez a descrição de Davi. Muito bem, você acha que Davi era um forte, um guerreiro que chegava e matava? Não, Davi era um menino, pequenininho, meio caipira, do interior. Vai ver, era até de governador Valadares. Na verdade, ele não falou que era governador, ele falou que era de Guiratinga, mas eu achei que ficaria bem mal repetir aqui. Ou seja, um homem simples, extremamente simples, mas que Deus separou e comissionou para que ele fosse o maior líder militar que o povo judeu já conheceu em toda a sua vida. A lição principal que nós tiramos dessa escolha de Davi é que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus é que conhece o coração de cada pessoa, e não somente o aspecto exterior. Eu tive uma experiência, há uns anos atrás, eu estava num congresso na Ásia, no estado de Singapura. Então, uma audiência grande como essa aqui, passaram-se alguns palestrantes de alto renome, pessoal extremamente preparado. E aí o mestre de cerimônias, quando acabou a primeira palestra, falou, bem, muito bem, a segunda palestra vai ser pelo senhor Samuel, que já está aqui na primeira fila, e aí ele apontou o senhor Samuel na primeira fila. Isso é verdadeiro, aconteceu uns 12 anos atrás. E aí eu, que estava na audiência, dei uma olhada para o senhor Samuel, que era um indiano, uns 70 e poucos anos de idade na época, baixinho, encurvado, corcunda, todo amarrotado, o terno dele parecia que tinha passado num terremoto, né? Uma sobrancelha que fazia a volta assim, e eu olhei para ele assim, isso aí não vai sair nada não. Isso aí, depois dessa palestra que nós acabamos de ter aqui com o PhD, isso aí não vai dar nada. E aí foi todo mundo para o intervalo. Depois do intervalo, ninguém leu o currículo do seu Samuel. O seu Samuel sobe no palco, pega o microfone, e com 3 minutos ele já tinha conquistado toda a plateia. Pelo grau de conhecimento, de sabedoria, de conhecimento bíblico, de conhecimento de astronomia, de conhecimento de física, química e matemática, que ficou todo mundo de boca aberta, inclusive eu, né? E eu pedi perdão, sim, rapaz, interpretei mal o sujeito, eu olhei para ele pelo lado exterior. Quando chegou na hora do almoço, eu fiz questão de sentar na mesa do seu Samuel para saber quem era aquele cara, né? Eu estava apaixonado pela cultura, pelo conhecimento dele, e ele é um cara muito humilde, muito simples, tal. Sim, seu Samuel, eu gostei demais da palestra do senhor, queria saber o que o senhor faz, qual a sua formação, o senhor é pastor? Não sou pastor. Sim, o senhor é missionário, evangelista? Não sou. Eu sou indiano. Sou indiano, tal. Muito humilde, muito cabisbaixo,
E aí eu perguntei, ô, senhor Samuel, eu sou engenheiro, eu conheço algumas coisas que o senhor falou aí, afinal de contas, qual que é a formação do senhor? E aí ele, muito humilde, virou o seguinte: eu sou engenheiro mecânico formado, bacharelado, tenho mestrado em termodinâmica, tenho doutorado em física do plasma, tenho pós-doutorado em astronomia. Eu sou indiano e eu não moro na Índia, eu moro nos Estados Unidos, eu sou consultor da NASA. E aí minha cara caiu, né? Porque o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração das pessoas. O Samuel, dentro da sua simplicidade, dentro da sua humildade, era e é, deve ter hoje uns 80 anos, 82 anos mais ou menos, um poço de conhecimento e um homem extremamente crente, extremamente comprometido com as coisas de Deus. Eu comprei o livro dele, devorei o livro dele, e é realmente uma leitura muito agradável. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. No livro de Samuel, nós vemos o famoso caso do gigante Golias, né? Uma história muito bem conhecida. A Bíblia afirma que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Foi um rei teocrático, ele governou sempre com Deus, nunca esteve ligado com idolatria, foi profeta, legislador e foi poeta, né? Ele reinou na cidade de Hebrom durante 7 anos e depois conquistou a cidade de Jerusalém e reinou mais 33 anos. E reinou sobre Judá e depois sobre todo Israel. A conclusão que nós tiramos da vida de Davi é que Deus separa homens imperfeitos e torna essas pessoas com verdadeiros líderes para divulgar o seu nome. Uma fé inabalável. Depois do rei Davi, nós entramos na história do rei Salomão, que foi o sucessor do rei Davi, foi o terceiro rei, o rei Salomão. Não era para Salomão ser rei, porque ele não era o filho mais velho de Davi. O filho mais velho era Adonias. Mas Deus concedeu para que fosse o rei Salomão. E ali no livro de Crônicas, nós vemos o famoso capítulo que Deus chega para Salomão e fala assim: o que você quer? Você vai ser o próximo rei. O que você quer? Normalmente uma pessoa comum, eu quero vitórias militares, eu quero ser forte, eu quero muita saúde, eu quero vitória sobre os meus inimigos. Mas Salomão disse: eu quero que o Senhor me dê conhecimento e sabedoria para poder governar o teu povo. E a resposta de Deus: pediste muito bem, vou te dar sabedoria como nenhum homem da face da terra tem. E além disso, vou te dar saúde, vou te dar paz, vou te dar prosperidade e vou te dar vitória sobre os seus inimigos. Foi um reinado de muita sabedoria. Salomão, ele construiu o templo, o famoso templo de Salomão. Davi, o seu pai, queria ter construído o templo, mas o próprio Deus falou assim: não, você tem muito sangue nas mãos, você conquistou muitas terras, isso vai ficar para o seu descendente, que vai ser Salomão. Ele começou a construção do templo no 4º ano do seu reinado, levou 7 anos, e o templo de Salomão foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo, né? Quem já esteve nas terras bíblicas aí, Lívia, Nilman, vê hoje as muralhas do templo de Salomão, as muralhas do templo, né? A apostasia de Salomão foi o seu grande erro, porque ele se casou com 700 mulheres e mais 300 concubinas, mulheres de outros povos. Nós sabemos que isso, na verdade, algum desses pode ter sido algum arranjo político para poder se sair bem politicamente. Mas, na verdade, você administrar 700 mulheres e mais 300 concubinas deve ser uma coisa muito complicada, né? Eu costumo dizer que para a gente controlar uma mulher já é muito difícil, para você administrar 1000 é praticamente impossível. Essa foi, na verdade, a grande causa de Salomão. Eu estou falando isso porque a minha mulher não está aqui na audiência. Ela já ouviu, mas ela já me ouviu falar isso várias vezes. Muito bem. Após Salomão, houve a divisão do reino, chamado reino dividido. E o reino dividido, nós vemos que o reino
ficou dividido em Israel ao norte com 10 tribos que seguiram Jeroboão, e 2 tribos apenas ficaram no sul, comandadas ali pelo Roboão, que foi o filho de Salomão. Esse período foi um período extremamente conturbado na história do povo hebreu. Durou cerca de 200 anos o Reino do Norte e foi destruído pela Síria, pelo general Salmaneser, no ano 722 a.C. E alguns anos depois, em 586 a.C., o próprio Deus manda Nabucodonosor para conquistar o reino de Judá, e aí todo o povo vai para o cativeiro na Babilônia durante 70 anos. E isto a gente vê que foi o resultado da idolatria existente no povo judeu durante aquele período. Muito bem. Dessa maneira, nós terminamos os livros históricos, e no próximo domingo nós vamos continuar nos livros poéticos e vamos até o final do Antigo Testamento. O que eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia ela é um livro atemporal. É um livro que nós devemos ler constantemente. E na minha oração aqui no início, no Salmo 119, tem um versículo que fala assim, o próprio salmista pedindo a Deus: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para a gente ler a Bíblia, nós vamos ganhar muito conhecimento histórico, geográfico, comportamental, mas a Bíblia ela é um livro basicamente, primordialmente um livro espiritual. É um livro que fala de onde você veio, o que você está fazendo aqui e qual vai ser o seu futuro na volta de Cristo. Então nós temos que ler a Bíblia com olhos espirituais e saber que a Bíblia fala de Jesus Cristo o tempo inteiro e o tempo todo, para sabermos e entendermos a verdadeira vontade de Deus. Slide 134, por favor. Para terminar, eu queria deixar esta frase, para mim é o resumo da Bíblia. Ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. E ele disse que voltará. Espere. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por todos esses momentos passados na Tua presença. E nós reconhecemos a Bíblia como escritura sagrada, escrita por homens imperfeitos, mas que foram separados e inspirados pelo Espírito Santo do próprio Deus. Nós cremos na Bíblia. Ela não é somente um livro que contém a palavra de Deus, mas é um livro que ela é a palavra de Deus. Todos os ensinamentos que nós precisamos, todas as mensagens, tudo que nós devemos saber sobre Jesus Cristo, Salvador, nosso Redentor, estão escritos ali. Basta que nós leiamos, que nós estudamos e que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar a cada leitura, a cada momento. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos porque o Senhor tem renovado as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas em mais uma manhã. Nesse momento, quando nós abrimos a Tua palavra e vamos expor a Tua palavra, assim como diz no Salmo 119, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, tirar as vendas, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nós cremos que a Tua palavra inspirada, ela é a palavra de Deus, palavra santa, imutável, inerrável, que nos ajuda a seguir nesse mundo e saber das maravilhas que o Senhor preparou para nós, desde a antiguidade até os tempos futuros, quando estivermos totalmente com o Senhor na glória. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, então, na sequência do Antigo Testamento, no domingo passado, nós vimos de Gênesis até o final da monarquia, do reino unificado. Então, nós fizemos um resumo resumido, porque realmente a gente comentar sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia, em apenas 2 horas, realmente é uma tarefa que dá para a gente ver en passant. É um panorama do Antigo Testamento. Então, no domingo passado, nós vimos sobre o livro de Gênesis, sobre a divisão dele em 3 etapas, os primórdios, a criação, a Torre de Babel, o dilúvio, a instituição dos patriarcas, Abraão,
Isaac e Jacó, e depois a história de José, que é a descida do povo judeu para o Egito. No livro de Êxodos, passaram-se já 430 anos depois do livro de Gênesis, nós temos a saída do Egito e a instituição dos 10 mandamentos e o início da caminhada ao longo do deserto. Depois, no livro de Levítico, é realmente um livro difícil para a gente ler, principalmente se você vai começar a carreira cristã, começar a leitura bíblica, um livro difícil, porque fala de tradições antigas, que foi a lei que o Senhor Deus deu para o seu povo ali no deserto. O livro de Números, o resumo, o livro de Números ele deveria ser o retorno glorioso do povo de Deus para a terra prometida. Na verdade, o livro de Números é uma peregrinação pela borda do deserto, esperando uma geração inteira morrer. 603 mil homens, segundo o censo de Números, 603 mil homens aptos para a guerra, pereceram ao longo do caminho, ao longo de 39 anos, 40 anos de jornada, até chegar no Monte Nebo. O livro de Deuteronômio mostra a segunda lei, ou seja, ali no Monte Nebo, nas bordas da terra prometida, Moisés repete todo o processo, todas as leis, e prepara o povo para poder entrar na terra de Canaã, que é a terra prometida desde os tempos antigos. O livro de Josué é a passagem da liderança de Moisés para Josué e o início da conquista da terra prometida. E Deus disse, todo lugar que a tua planta do pé pisar, essa terra será tua. Vocês têm que expulsar aqueles povos idólatras e vocês têm que tomar posse da terra. Livro de Juízes foi um período de 300 anos após o livro de Josué, que foram líderes de tribos independentes, e a própria Bíblia diz que foi um período de decadência do povo de Deus, porque cada um fazia o que dava na sua cabeça. Livro de Ruth, nós vimos ali a história belíssima de amor entre Ruth e Boaz, ou seja, aquela mulher que foi resgatada da sua pobreza, da sua miséria, e Boaz, o resgatador. E aí nós entramos nos livros da monarquia do período unificado, que são os primeiros livros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Quando a gente vê a figura de Samuel, que foi o último juiz, considerado o primeiro profeta, quando ele atende à voz do povo, institui o primeiro rei, que foi o rei Saul, que não foi um bom rei, se envolveu em feitiçaria, em desobediência a Deus. Depois, Deus manda ungir o rei Davi, ainda um jovem adolescente, e depois o filho de Davi, que foi o rei Salomão, que aí termina o período do reino unificado. Esse mapa que nós estamos vendo aí é o mapa do Antigo Testamento. Todos os fatos que vão de Gênesis até o livro de Malaquias se passaram nessa região. Então nós podemos ver aqui. Nós podemos ver aqui a região do Oriente Médio, onde hoje está o Estado de Israel. Temos aqui Síria, Arábia Saudita, Iraque, que onde aconteceram os primeiros textos de Gênesis, ali no Jardim do Éden, Adão e seus filhos. Temos aqui a região da Turquia, que já foi mais comum no Novo Testamento, e temos aqui a parte do delta do Nilo, que é a ponta da África, onde Abraão vai com seu povo, com sua família. Depois há o deslocamento da região da Palestina para o Egito, onde eles passam alguns séculos em cativeiro, até retornar, por exemplo, para a Terra Prometida. Então esse é o mapa das terras bíblicas. Hoje nós vamos ver a partir dos livros poéticos. Eu peço que ponha o slide 84. Meus irmãos, os livros poéticos, né, compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, é uma sequência de livros escritos em no sentido de poesia, na verdade um pouco de prosa, se você pegar o começo do livro de Jó,
São livros, uma sequência de livros, extremamente fáceis de se ler, muito agradáveis. São dos meus livros preferidos. Eu gosto muito do livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, bastante. Livros que eu já li várias e várias vezes. E que eles nos dão a questão de louvor e de adoração a Deus. Então nós temos os livros poéticos ali. O livro de Salmos, na sua maioria escritas pelo rei Davi, e os 3 últimos livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, escritos pelo rei Salomão. O livro de Jó, nós temos uma curiosidade sobre o livro de Jó. O livro de Jó, provavelmente, alguns teólogos acreditam, que seja o livro mais antigo da Bíblia, escrito antes dos livros de Moisés. O livro de Jó, ele fala sobre alguns costumes que eram comuns na época de Abraão, ou seja, 500 anos antes de Moisés. Então, no livro de Jó, a gente vê que Jó, ele orava pelos seus filhos e fazia sacrifícios pelos seus filhos, ou seja, um costume anterior à instituição dos levitas. No livro de Jó também nós temos uma passagem que fala que quando seus filhos foram todos mortos, porque os sabeus deram contra as terras de Jó. Sabeus era um povo bárbaro que provavelmente viveu na época de Abraão. Então nós acreditamos que o livro de Jó seja o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia, a história de Jó, nós vemos aqui o problema do sofrimento humano. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Ele era um verdadeiro servo de Deus, porque ele era íntegro, inteiro, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas, e ele era o maior de todos do Oriente, ou seja, um homem extremamente rico, porque naquela época a riqueza do homem era pela quantidade de empregados que ele tinha e pela quantidade do rebanho que ele tinha. E ele oferecia sacrifícios, como eu falei, para os seus filhos, que Deus pudesse perdoar os seus pecados. No livro de Jó, a gente vê o sofrimento de Jó, e no final, apesar dele ser um homem reto, de ser um homem íntegro e temente a Deus, no final ele declara: eu conhecia Deus somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó se rendeu à grandeza e à soberania de Deus. O pastor Hernandes esteve na nossa igreja alguns anos atrás, e ele fez um estudo especial sobre o livro de Jó. E eu estava sentado numa das primeiras filas, eu anotei quase tudo, e 3 coisas me chamaram muita atenção. Porque o livro de Jó mostra que existe ali, no caso da vida de Jó, a derrota das 3 teses que Satanás tenta tentar o ser humano. A primeira dele é com o dinheiro. Jó, ele demonstra que ele ama mais a Deus do que ao seu dinheiro, todo o seu patrimônio, ele sendo conhecido o homem mais rico de toda a terra. Ele declara: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jó capítulo 1, versículo 21. A segunda tese de Satanás que é derrotada é sobre a família, porque Deus, Jó demonstra que ele amava mais a sua família, amava mais ao próprio Deus do que a sua própria família. O Senhor o Deus e o Senhor o tomou. Jó 1, 21. Então demonstra que Jó, ele amava a Deus pelo que ele era, não pelo que ele tinha dado e pelos bens que ele tinha acumulado e pela sua família numerosa ao longo dos anos. E a terceira tese destruída de Satanás é a questão da saúde, ou seja, Jó, ele amava mais a Deus do que sua própria saúde. Ele fala com a sua esposa, né? Ele já coberto de chagas, tendo recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então mostra que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Depois do livro de Jó, nós entramos no livro de Salmos. O livro de Salmos, livro belíssimo, uma compilação de 150 salmos, a maioria deles escritos pelo rei Davi, alguns pelos filhos de Coré, outro por Asaf, um salmo apenas atribuído a Moisés. E nós vemos os salmos eles eram cantados. O livro de Crônicas fala que cerca de 4.000 músicos trabalhavam ali no templo.
E esses salmos eram canções de louvor e adoração a Deus. O povo cantava esses salmos. Nós temos no livro de Salmos a referência a vários instrumentos musicais que eram usados naquela época. Nós temos alguns que são conhecidos, por exemplo, como a harpa, lira, flauta transversal, flauta, corneta, símbolo, trombeta e saltério. Eu confesso aos irmãos, até uns 2 anos atrás, eu não sabia qual que era o formato do saltério. Então a gente pode ver por uma foto aqui, aparentemente um instrumento de corda, né, que era tocado. Alguns salmos falam que louvai a Deus com adufes, com saltério, com harpa. Então um instrumento muito usado naquela época. O tema dominante do livro de Salmos é o louvor a Deus, a confiança em Deus, a rendição à sua grandeza e à sua soberania, o regozijo e a alegria. E aí nós podemos pegar, por exemplo, alguns salmos mais comuns. Podemos pegar o Salmo 1. Onde nós temos um texto bem conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido fruto dá o seu tempo. Além do Salmo 1, vamos destacar aqui o Salmo 23, o Salmo, talvez o primeiro Salmo que eu tenha decorado na minha vida, ainda era ali uma criança lá em Minas Gerais. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guie-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu me lembro, há cerca de 25 anos atrás, o pastor da nossa igreja era o pastor Cabral, né? Os mais antigos aqui certamente vão se lembrar dele. O pastor Cabral uma vez falou comigo em particular: Rogério, se você quiser tiver uma vida tranquila, em paz com Deus, leia ou recite diariamente o Salmo 23. Ele vai dar conforto à sua alma, vai renovar a sua fé e renovar a sua confiança num Deus que é um Deus provedor, é um Deus que está conosco e é um Deus que nos protege em todos os momentos. Então, Salmo 23, fica essa receita para você. Salmo 51, eu destaquei também aqui alguns versículos dele. Salmo de Davi. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 10, bem conhecido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito inabalável. Versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Isso Samuel falou com o rei Saul, quando Saul sai da batalha, ele aprisiona ali o rei, aprisiona mulheres, aprisiona gado, ovelhas, e isso era desobediência a Deus. E Samuel fala, na verdade é Deus falando pela boca do profeta Daniel: por acaso Deus se alegra com gordura de carneiros e o sacrificar? Na verdade, o verdadeiro interesse de Deus é num coração puro e compungido. E o rei Davi repete esse texto um pouco para frente. Salmo de número 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade tu és Deus. Ou seja, antes que as coisas existiam, no tempo kairós de Deus, Deus já era, no sentido de já existia. Um Deus autoexistente e eterno. Versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, nós pulamos para o Salmo número 100. Esse é um salmo muito conhecido, que a gente constantemente tem lido aqui na nossa igreja. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E um dos versículos que me chama muita atenção a mim pessoalmente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus, Ele é bom. Deus é a expressão do amor total que o homem não consegue alcançar. Um amor de pai para filho. E a Bíblia diz que Ele é bom e que a sua justiça, a sua graça e a sua misericórdia duram de geração em geração e a sua fidelidade também de geração em geração. Do Salmo 100 nós pulamos para o Salmo 119. Para mim um dos textos mais belos de toda a Bíblia. Porque o Salmo 119, né, que eu tenho uma grande dificuldade em memorizar, e eu acho que eu vou morrer, eu não vou conseguir decorar todos os versículos. O Salmo 119 é conhecido como o maior salmo da Bíblia, o maior livro do livro de Salmos, né? E ele tem uma característica interessante, porque todos os versículos, todos, sem exceção, eles falam da palavra de Deus, das escrituras sagradas, que são chamadas de decretos, são chamadas de testemunhos, são chamados da palavra de Deus. E aí nós temos vários versículos, todos eles falando da palavra de Deus. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 18, que foi a minha oração aqui no começo da nossa aula. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isto é uma oração, porque por causa do nosso pecado, nós temos constantemente os nossos olhos vendados, com vendas, com máscaras. Então, para você ter uma leitura espiritual da Bíblia, não somente uma leitura intelectual, porque leitura intelectual você vai conseguir conhecimento de história, de geografia, de comportamento antigo, mas a Bíblia é um livro espiritual. E o Espírito Santo fala ao nosso coração quando nós oramos e nós intercedemos e nós pedimos para que o Espírito retire a venda dos nossos olhos e que aí a gente possa contemplar as maravilhas da lei de Deus. Entender o que Deus está falando diretamente ou através das entrelinhas. Versículo, ainda no Salmo 119, versículo 105, versículo muitíssimo conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Versículo 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Continuando ali, versículo 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Do Salmo 119, nós podemos pular para o Salmo 139, também salmo lindíssimo. Uma oração de Davi, falando da sua finitude como ser humano, e o Deus Todo-Poderoso. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. E ali no finalzinho desse salmo nós vemos uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. São verdades teológicas, verdades vindas do próprio trono de Deus. Nós devemos ler pedindo sempre que o Espírito Santo possa estar nos iluminando e desvendando os nossos olhos para que nós entendamos a beleza desse pedaço da Bíblia escrito em forma poética e de grande valia para os nossos corações. O livro de Salmos ele tem uma característica que ele foi muito citado por Jesus Cristo, né, cerca de 1000 anos depois, ali entre o ano 0 e o ano 30 da era cristã. Jesus se referiu a ele com frequência. Em Lucas 24, 44, Jesus disse, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Ou seja, os Salmos, o Antigo Testamento, já apontava para a vinda do Messias, que iria ocorrer cerca de 1000 anos depois, ok? Depois do livro de Salmos, nós passamos para os livros poéticos escritos por Salomão. Então nós temos aqui os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Provérbios, né, como a própria palavra já diz, são provérbios. Esses provérbios expressam a sabedoria de Salomão. Ali você encontra lições de bom senso, como é que você deve se portar, tratar a sua esposa, tratar o seu marido, tratar os seus filhos, tratar os seus funcionários, os seus empregados. Então, provérbios são ditados populares vindos não do povo, mas do próprio Deus. E o próprio Salomão diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, se você quiser ser sábio, a primeira coisa é você temer a Deus. E o propósito desses provérbios, ele tem a característica didática, de ensino, né? Principalmente para o jovem que está começando a estudar e a ler a Bíblia. Nós podemos ver alguns exemplos do livro de Provérbios. Nós temos vários. A minha Bíblia aqui ela é totalmente riscada, tanto no livro de Salmos como no livro de Provérbios. Podemos marcar alguns. Provérbios, capítulo 6, no verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Podemos ver aqui, ainda no capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, falam que coisas que Deus aborrece é o pecado da mentira, de assassinato, de falar mal dos outros, mas o 7º e o último versículo falam uma coisa que Deus abomina, que é semear contendas entre os irmãos. Ainda no livro de Provérbios, vamos ver aqui mais alguns outros. Provérbios 10. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 11, versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Um princípio de generosidade, de oferta a Deus e oferta ao seu próximo. Quem dá liberalmente, ou seja, quando você faz uma doação sem nenhum interesse, sem nenhum pensamento de retorno, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E por outro lado, quem retém aquilo que é justo ao seu funcionário, ser-lhe-á em pura perda. Capítulo 13, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Capítulo 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Capítulo 16, né, um versículo que nós citamos aí nesse ano de 2020 várias vezes, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós fazemos planos, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, queremos abrir um ponto novo, queremos terminar a construção do nosso templo, fazemos os projetos, alocamos as verbas em termos de orçamento, mas o nosso Deus, Ele é soberano, Ele sabe das coisas, Ele tem um plano para cada atitude da nossa vida, e Ele, na verdade, Ele segue a vontade dEle, não os planos que nós fazemos. Capítulo 17, no finalzinho. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. E aí nós vamos, meus irmãos, nós temos vários provérbios. Se eu ficar lendo aqui os que eu tiver marcado na minha Bíblia aqui, nós vamos precisar de mais umas 3 horas para poder discutir sobre a sabedoria do rei Salomão, que é a sabedoria, própria sabedoria de Deus. Na sequência de provérbios, nós temos o livro de Eclesiastes, né? Esse livro de Eclesiastes,
ele foi escrito já na velhice do rei Salomão e traz reflexões que expressam o seu arrependimento do seu pecado. E aí nós temos alguns textos mais conhecidos do livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes 12, de verso 1 até o verso 18. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então, que a nossa adoração a Deus, que o nosso envolvimento seja quando nós ainda temos forças, temos disposição, e não quando você chegar à sua velhice já quebrado pelos anos, sem ânimo, cheio de doenças e cheio de problemas. O livro de Cantares, que é a sequência de Salomão, ele é um poema de amor escrito por Salomão, e foi escrito como uma poesia oriental e é considerado uma obra-prima da literatura hebraica e da literatura ocidental. São textos maravilhosos, e ali Cantares ele exalta a beleza do amor conjugal. O sexo e o leito sem mácula têm o seu lugar dentro dos planos de Deus. Se você ligar a sua televisão na Amazon, no Netflix ou qualquer outro, você vai ver justamente o contrário. Você vai ver adultério, você vai ver prevaricação, você vai ver sexo antes da hora devida, mas a Bíblia ela prepara o crente e fala que o sexo é uma bênção quando ele é feito dentro das leis de Deus, que é dentro do casamento. Então o sexo, o leito sem mácula, diz a palavra de Deus, é uma bênção para que nós desfrutemos e que nós não nos envolvamos com a pregação que Satanás espalha através de todo mundo. Muito bem, nós saindo do livro dos poetas, né, dos livros poéticos, nós entramos nos livros proféticos, principalmente na parte do reino dividido, porque na parte do reino unificado, até por volta de 950 anos atrás, antes de Cristo, eu falei isso no domingo passado. O livro dos profetas maiores, então normalmente ele ocorre nessa região aqui, que é o reino, inicialmente o reino unificado, e depois, a partir de Roboão, nós temos o reino dividido, provavelmente por volta do ano 950, depois do 950 antes de Cristo, quando há a separação do povo das 12 tribos, 10 tribos vão para o norte sob o comando de Jeroboão, que não era da linhagem real, e apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam na parte sul, que é essa região aqui, cuja capital era Jerusalém, e ficam sob o comando do rei Roboão. Ao longo dos séculos, esses 2 reinos acabaram sendo invadidos, inicialmente o reino do norte invadido pelo rei general Salmaneser, em 722 a.C., e o povo dali das 10 tribos foi totalmente levado para a Síria, espalhado entre outros povos, e essas 10 etnias acabaram se extinguindo, ou sendo misturadas com outros povos. E aí nós temos as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que ainda persistem mais alguns anos, até 586 a.C., quando eles são invadidos por Nabucodonosor e levados para o cativeiro babilônico. Esses livros dos profetas acontecem nesse período do reino dividido, pelo menos a maioria dos profetas. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, ele não é colocado totalmente na ordem cronológica. Ele é colocado por assuntos. Tanto é que os livros poéticos, eles são inseridos ali dentro. O mesmo acontece com os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Nós temos a sequência dos livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther, mais o livro dos profetas, eles estão inseridos dentro desse período. Eu tenho um programinha de computador que ele me dá a sequência dos livros e dos capítulos, à medida que eles vão acontecendo cronologicamente. E eu, há uns tempos atrás, eu li a Bíblia toda seguindo esse programa. Então, você está lendo o livro de Reis, aí faz uma referência ao rei Uzias, ao profeta Isaías, aí você para ali o livro de Reis e pula
para o livro de Isaías, você lê todas as profecias, todos os acontecimentos. Isso ajuda a entender um pouco mais a sequência cronológica das coisas que aconteceram nesse período. Entre os profetas, nós não temos tempo de falar sobre todos eles. Eu vou falar aqui en passant sobre os mais conhecidos, né? Talvez o mais conhecido seja o profeta Elias. Nós temos que ver que nessa época nós tínhamos duas figuras no reinado do povo judeu. Nós tínhamos os reis e nós tínhamos os profetas. Os reis, eles eram responsáveis pela administração, pela guerra, pela conduta do povo. Mas o profeta, ele era o responsável pela parte espiritual do povo. E eu costumo dizer que o profeta, ele cutucava o tempo inteiro o rei que estava saindo da linha que Deus tinha traçado para o seu povo. Ou seja, o profeta, ele era, na verdade, uma pedra no calcanhar, fazendo com que o rei e que o povo voltasse para a verdadeira lei de Deus e abandonasse a idolatria. O profeta Elias, ele foi sustentado por corvos, ele passou muita fome por causa de Acabe, de Jezabel, e ele confrontava a iniquidade de Acabe, né? Nós temos a história de Elias, a famosa história do Monte Carmelo, quando ele faz um desafio, e ali ele derrota 400 profetas de Baal, e depois ele faz o fogo descer dos céus, consome toda aquela pira, aquele sacrifício, que ele já tinha molhado com bastante água, e ali Deus mostra o seu poder para o seu povo, né? E eu me lembro que alguns domingos atrás, não me lembro se foi o pastor Marcos ou se foi um outro pregador, e falando que Elias, um homem poderoso, um homem que fez descer o fogo dos céus, ele era um homem comum, igual eu e com você, sujeito à depressão, sujeito aos seus problemas, e ele se sente abandonado e perseguido pelo rei Acabe, por Jezabel, e fica ali deprimido, escondido no deserto. Um homem que tinha feito descer fogo do céu, e ali ele tentado, ele passa por esse problema na sua vida. Depois do profeta Elias, nós temos o profeta Eliseu, que era um jovem aprendiz, andava com Elias. Elias já um homem maduro e Eliseu um rapaz. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e lançou a sua capa sobre ele. E Elias disse: o que você quer? E Eliseu responde: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero ser mais poderoso do que o Senhor como profeta foi, né? E aí nós temos os milagres que são citados no Antigo Testamento sobre Eliseu, sobre o azeite da viúva, sobre a mulher sunamita, a morte na panela, o machado que flutua, e uma história muito conhecida, que é a história do general Naamã, que era um general assírio, acometido de lepra. Hoje em dia nós conhecemos a lepra como hanseníase, é uma doença que tem cura, mas naquela época não tinha. E os povos antigos consideravam isso como sendo uma maldição de Deus, porque era uma doença degenerativa, que a pessoa ia tendo problema na sua pele, ia ficando afastada da sociedade, era uma doença contagiosa, e ali ele fica sabendo que lá em Jerusalém tinha um profeta, que era um homem de Deus, que poderia curá-lo, e o que realmente acaba acontecendo. Profeta Amós era um homem simples, ele era boiadeiro. Algumas traduções dizem que ele era boieiro, né? Tomador de conta de boi, né? Foi contemporâneo de Elias. Jonas profetizou no reinado do rei Jeroboão II. A síntese do profeta, da mensagem do profeta Amós, que na verdade é uma síntese geral dos profetas, é o seguinte: existe o perigo do cativeiro porque vocês estão desprezando a palavra de Deus. Existe uma idolatria imensa no meio de vocês e uma corrupção desenfreada. Se o povo não se arrepender e voltar para os caminhos de Deus, o castigo será o cativeiro. Profeta Jonas, uma história muito conhecida também, né? Foi um profeta no Reino do Norte, no Reino de Israel, e ele foi contemporâneo também de Eliseu e de Amós. Nós temos aqui um mapa mostrando o mapa ali de Jerusalém, mostrando a posição de Nínive. Então Deus mandou que Jonas ele saísse ali da região de Israel e fosse pregar para o povo assírio. E na verdade o que ele faz? Com medo dos assírios, ele pega um barco
e vai em direção a Tarsis, né, que provavelmente ficava ali na Península Ibérica. Claro que ele não chegou até Tarsis, porque, na verdade, Deus providenciou que ele saísse do navio de uma maneira escorraçada, se arrependesse, passasse pelo ventre do grande peixe e depois fosse para Nínive para poder pregar a palavra de Deus. Profeta Isaías, nós vemos o reino do norte foi muito mal servido de reis. Quando você lê a história do reino dividido, o reino do norte e o reino do sul ainda teve alguns reis, mais ou menos, mas o reino do norte, na verdade, todos eles eram idólatras e de uma corrupção muito grande. Ali a gente vê a derrota de Israel. O último rei foi o rei Oséias e Salmaneser, o general assírio, que conquista a região do norte, 722 a.C. A divisão do livro de Isaías, nós vemos os fundamentos espirituais. Deus percebe uma elite espiritual. E ali a gente vê Isaías 600 anos antes de Cristo, do nascimento de Cristo, ele fazendo a famosa profecia que Deus iria visitar o seu povo. Então tem um texto muito conhecido que a gente sempre cita no Natal. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Ele está se referindo ao nascimento do Messias, 600 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Nós temos o profeta Oséias. Oséias, Deus estava disposto a perdoar a nação israelita, mas a contrapartida era que o povo se arrependesse e largasse da idolatria e da corrupção desenfreada. O profeta Miqueias, ele fez a previsão onde o Messias nasceria. E tu, Belém Efrata, posto que pequenas entre milhares de Judá, de ti sairá e será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando a gente vê o final desse texto, a gente vê que Miqueias, ele não está falando de um rei comum, de um rei que viria dominar e ser o rei de Israel. Mas ele está falando de um ser espiritual, porque fala um rei que seria desde os tempos antigos e desde os tempos da eternidade. Ele estava se referindo ao nascimento do Messias. Meus irmãos, quando a gente vê a história dos profetas, né? Então nós temos também Esdras, Neemias, Ester, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. A mensagem desses homens especiais de Deus era sempre a mesma. Era a palavra de Deus para trazer o povo e trazer o rei ao arrependimento. Foram homens especiais que Deus levantou em épocas críticas, épocas de crise do seu povo, que ele estava preparando para o nascimento do Messias. Homens de Deus que falavam a palavra de Deus e que sabiam que estavam falando realmente as palavras do Altíssimo. Para a gente poder terminar, se eu puder fazer um resumo do Antigo Testamento e do Novo Testamento em 4 palavras, eu diria o seguinte: no Antigo Testamento, o resumo de todo o Antigo Testamento é Jesus virá. E o resumo do Novo Testamento é que Jesus veio. O Antigo Testamento, quando você faz uma leitura de cabo a rabo, começando em Gênesis e acabando em Malaquias, a gente vê Deus separando um homem especial como Abraão, para que ele formasse uma família, Abraão, Isaac, Jacó, que a partir de Jacó isso se tornasse um povo, as 12 tribos, e ao longo de 2 milênios, esta família fosse preparada para que ali nascesse o Salvador, não dos judeus apenas, mas de toda a humanidade. Ou seja, Jesus ele não nasceu de paraquedas, ele nasceu dentro de uma família que foi preparada ao longo de 2 milênios, com a lei de Deus, com os preceitos de Deus, para que pudesse nascer e ser o Salvador do judeu, do grego, do assírio, do americano, do japonês, do brasileiro e de toda a humanidade. E quando a gente lê o Novo Testamento, a partir do ano 0,
até por volta do ano 100 da era cristã, a gente vê a história de Jesus, ou seja, Jesus veio, Jesus disse que viria, Deus disse que morreria, que ele ressuscitaria e que ele voltará gloriosamente para levar a sua igreja. Nós temos a nossa sala Panorama Bíblico. Na verdade, o que eu fiz nesses 2 domingos aqui foi um panorama do panorama bíblico. Se você quiser ter mais informações, estudar a Bíblia conosco ao longo do ano inteiro, a gente começa normalmente em fevereiro, não sei como é que vai ficar para o ano que vem por causa da pandemia, mas em questões normais, quer seja presencial ou quer seja virtual, nós começamos no começo do ano no livro de Gênesis e vamos até o final do ano terminando com o livro de Apocalipse. Somos 3 professores, eu, professora Sandra Breder, professor Heber Martins. Teremos prazer de receber vocês. No final do ano passado, 2019, depois da gente terminar todo o curso, a gente pergunta, né, o que você sentiu ao longo desse ano? E a maioria dos alunos falam, eu acho que o tempo foi muito curto, não deu para poder ver tudo. Claro que não dá para você ver a Bíblia em profundidade. O ensino bíblico ele é uma escada, você começa dando o primeiro degrau e você vai passar a vida inteira estudando, você vai ficar velhinho, velhinho, e você vai ver que você apenas arranhou o verniz da Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. E aí no final do ano passado eu fiz um clipezinho rápido, curto, talvez 5 minutos, que eu vou passar aqui agora, que a gente vê a passagem em 5 minutos do resumo geral de toda a Bíblia, contando a história e a sequência que Deus providenciou para nós. Por favor. E depois o rei Salomão. Mas o povo se rebelou e caiu na idolatria. Por causa do seu pecado, deu as costas para Deus e o reino foi dividido. Idolatria é abominação a Deus. Deus então enviou profetas como Elias, Isaías, Obadias, Jeremias. E a mensagem dos profetas era uma só: arrependam-se, ou então haverá consequências. Mas o povo não deu ouvidos e por isso foi para o cativeiro. Primeiramente na mão dos assírios e depois dos babilônios. O povo de Deus era um povo conquistado. Mas alguns líderes se mantiveram fiéis, como Daniel, que continuou firme com Deus. Depois de algum tempo, alguns desses cativos retornaram à terra prometida. Mas durante 400 anos, Deus não falou ao seu povo. Sem profetas, sem milagres, sem visitação de anjos. Este período, conhecido entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento,
é chamado de os 400 anos de silêncio. Esse silêncio só foi quebrado com o aparecimento de João Batista e Jesus Cristo, nosso Salvador, nasce. Jesus Cristo viveu uma vida santa, ensinou a verdade, fez milagres e demonstrou que ele era e é Deus. Jesus mostrou toda a extensão do amor de Deus, quando na cruz tomou o nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. Foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ressuscitou, derrotando o pecado e a morte. Não. Não, isso não é verdade. Seus seguidores espalharam pelo mundo as boas novas do seu amor e fundaram igrejas. Hoje, nós somos parte dessa história e temos o dever de compartilhar o seu amor e mudar o mundo. Pedro, venha comigo. Deixe de pegar peixes e eu farei de você um pescador de homens. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Jesus Cristo prometeu que em breve voltará. Ele abalará o firmamento e virá buscar os que são seus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O início e o fim. Meu Senhor, eu estou esperando a morte chegar. Não haverá mais mortes, sofrimento, choro ou dor. Eu estou renovando tudo. Sim. Eu chegarei em breve. Que a graça do Senhor esteja com todas as pessoas de Deus. Amém. Esta é a história mais importante da humanidade. E eu convido você a conhecê-la em detalhes, através da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela traz a história mais importante de toda a humanidade, onde você vai saber que Deus se preocupou com você, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que era Ele mesmo, para que Ele se esvaziasse da sua glória e morresse pelos nossos pecados. Essa é a certeza que nós temos na salvação e que você encontra na Bíblia Sagrada, do primeiro até o último livro. Deus possa nos abençoar, possa cultivar em todos os nós a vontade de aprender cada vez mais sobre as Escrituras e aprender mais de Deus. Deus nos abençoe. Esse vídeo está no YouTube. Se você quiser depois, você me dá o seu endereço, o seu e-mail, que eu posso passar o link para você ler, ver com calma e divulgar. Deus nos abençoe a todos. Obrigado.